Eu quero contar agora que o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais pelos conteúdos publicados por seus usuários. Até o momento, 5 ministros votaram a favor de que as plataformas sejam responsabilizadas pelos conteúdos ilegais sem a necessidade de uma ordem judicial. Vamos então com a Janaína Camelo para contar esses votos e qual ministro está divergindo. Janaína, como é que está a situação? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Pois é, o ministro que está divergindo aí, diferente dos outros 5 colegas, é o ministro André Mendonça, né? Porque ele entende que não deve haver nenhuma mudança ali no Marco Civil da internet, ou seja, que as empresas, as grandes ali empresas de tecnologia, principalmente, né, as plataformas de redes sociais não devem ser responsabilizadas se elas não retirarem do ar algum conteúdo ali considerado ofensivo, ou seja, automaticamente ou mediante apenas uma notificação de usuário. É apenas responsabilizada se houver ali uma ordem judicial, que é como determina a lei hoje em dia, né? Os demais ministros já entendem pela mudança no Marco Civil da internet, exatamente ali no artigo 19, que trata sobre essa questão. Quem são esses ministros? Os 5 que já votaram ali para essa mudança. O ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente, os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux. Hoje votaram os ministros Flávio Dino. O Dino votou pela manhã e agora à tarde votou o ministro Cristiano Zanin. Todos ali pela mudança no Marco Civil da internet, de que deve haver um rigor maior ali na responsabilidade dessas empresas por conteúdos publicados por terceiros ali nas redes sociais. Só que, Evandro, os ministros ainda estão discutindo sobre uma questão. O voto do ministro Barroso, por exemplo, ele disse que no caso de crimes contra a honra, deve-se haver uma ordem judicial. E agora os ministros estão discutindo até que ponto, então, essas plataformas devem ser responsabilizadas exatamente nesse caso de crimes contra a honra. A gente separou um trechinho logo depois do voto do ministro Cristiano Zanin, e que ele diz exatamente assim: ele entende que se estiver claramente configurado crime contra a honra, não precisaria ali de ordem judicial. Mas se houver alguma dúvida legítima, a plataforma então poderia solicitar ou aguardar uma ordem judicial, isso com relação a crimes contra a honra. E a gente vai ouvir um trechinho dos ministros ali debatendo essa questão. Vamos ouvir. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão importantíssima mesmo. Mas vamos dizer, num debate, mesmo que público, alguém acusar outra pessoa em público de estuprador. Porque o ladrão, corrupto, mesmo que seja, e é uma ofensa, no debate político é uma ideia. Agora, de pedófilo, de estuprador, eu acho que é essa questão. Pois é, Evandro. Então, placar de 5-1, ou seja, está apenas a um voto para formar maioria pela mudança ali no Marco Civil da internet, por essa responsabilidade maior das empresas, das plataformas de redes sociais. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, assim como ele tem feito em vários outros julgamentos mais complexos, ele sempre prefere, diante de divergências ali dos ministros, sentar com os ministros reservadamente, não ali no julgamento, e discutir um consenso. Hoje ele já deu essa ideia, pediu que esse julgamento seja suspenso, mas deu ali a liberdade para os ministros que já estão prontos a votar, se quiserem votar. O ministro Edson Fachin e o ministro Gilmar Mendes disse que querem votar, já apresentarem o seu voto ainda hoje. Então, a sessão está suspensa agora, daqui a pouquinho retorna com o voto do ministro Gilmar Mendes. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína? Um abraço para você. Felipe Monteiro, o que a gente percebe no julgamento é que há pequenas divergências, inclusive entre os próprios ministros. Eles não conseguem compreender muito bem como se aplicaria a responsabilização da rede social, a depender do caso. Se for um caso de crime, sem ser um crime político, se for durante campanha eleitoral, se não for, se for de ofensa entre um usuário e outro. O que isso indica sobre a complexidade desse tema e sobre, inclusive, a necessidade dele estar sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal e não no Congresso?
Sim, essa é uma pergunta boa, né? Quando você pega, por exemplo, a formação do Marco Civil da Internet, foi um processo muito amplo, com muita discussão, demorou quase 5 anos. Começou em 2007 e foi aprovado em 2014. Exatamente, 2007 a 2014. Imagina, foram 7 anos discutindo, ouvindo opinião pública, ouvindo interessados, ouvindo especialistas, ouvindo sociedade civil organizada. E aí chegaram num denominador comum, que para a democracia e para as redes sociais fazia sentido colocar a responsabilidade das plataformas digitais somente depois da notificação judicial do interessado. E aí agora está caindo por terra essa discussão que teve um amplo debate democrático por conta de decisão do STF. Então, respeito à primeira pergunta, a última pergunta. Na minha opinião, o fórum adequado é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal. Agora, não dá para negar também que a partir do momento que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados deixem de exercer suas atividades, suas atribuições, abre espaço e lacuna para o STF decidir. Até porque um dos casos, Cine, que está sendo discutido no STF, veio da época do Orkut. Exatamente. O Orkut, uma pessoa teve uma comunidade... Antigamente o Orkut era uma plataforma digital que tinha várias comunidades. E era uma comunidade que falava mal de uma pessoa. Essa pessoa entrou na justiça em 2014, antes do Marco Civil da Internet, inclusive, pedindo a responsabilização do Google, que era dono da plataforma, para retirar e remover aquele conteúdo e pagar a indenização. Então, para você ver, desde aquela época está se discutindo a situação. O Congresso Nacional não avançou nesse debate, infelizmente, e abriu lacuna para a STF decidir. Mas ao silenciar, o Congresso Nacional também não está querendo dizer algo? Porque se ele silencia, ele também está legislando, né? Mas aí você vê, por exemplo, que no caso concreto, não dá para você... E assim, sabe o que é engraçado, Cine? Quando você pega, por exemplo, as questões que foram levadas, esse é o ponto principal, para o STF, para a Justiça, são questões legítimas. Uma é uma questão de uma pessoa que foi acusada de dano, né, de crime, por um perfil anônimo. Esse é o ponto. O primeiro ponto. E segundo ponto, uma plataforma digital que tem uma comunidade que falava mal dessa pessoa, né? Ou seja, dois pontos legítimos, né? Então, na minha opinião, o Congresso poderia esclarecer mais esses pontos que eu acho que dá para chegar no denominador comum. Agora, quando você pega, por exemplo, os 5 votos que estão agora sendo votados, apesar de serem no sentido de responsabilizar as plataformas digitais, todos os 5 votos são divergentes. O Barroso, por exemplo, acha que crime contra a honra, calúnia, difamação, não deve ser feita pela forma antiga, né? Notificação judicial da plataforma. Já o Alexandre de Moraes acha que somente nos casos em que há crime contra a honra, mas é manifestamente abusivo e ilegítimo, como acusar alguém de pedofilia, a plataforma é responsável mesmo sem notificação judicial. Então, no final do julgamento, o STF vai ter um trabalho muito grande de chegar no denominador comum sobre qual vai ser, de fato, a responsabilidade das plataformas. Você sabe que agora, na última segunda-feira, nós recebemos aqui no Direto ao Ponto o Ronaldo Lemos, né, que foi um dos principais idealizadores do Marco Civil da Internet, justamente para ele analisar tanto tempo depois todas essas questões. Ele tem um temor relacionado à censura por causa do que está sendo discutido agora no Supremo Tribunal Federal, mas também entende que em determinados casos, principalmente aqueles que envolvam crianças e adolescentes e casos de crimes relacionados a isso, pornografia, etc., mesmo com o uso de inteligência artificial, que haja uma proatividade da rede social, da plataforma, na remoção desses conteúdos, até porque nem se pode esperar que eles permaneçam ali por causa do crime que eles significam, mas não que elas sejam totalmente responsabilizadas o tempo todo por tudo aquilo que for ilegal e que for utilizado dentro da plataforma. Quando eu questionei sobre o uso do CPF, o CPF não resolveria essa situação? Tenta colocar todo mundo na tela aqui comigo, porque parece que eu estou conversando sozinho aqui, é ruim. Vamos lá, deixa eu ver a cara dos nossos amigos também, por favor. Aí, valeu. Quando a gente menciona sobre o CPF, porque o CPF é um grande debate que a gente traz aqui do 3 em 1, né? Isso resolveria muitas questões. Ronaldo Lemos, ele fala, mas o CPF é só um cadastro administrativo que, no meu ponto de vista, não resolveria, até por conta da quantidade de fraudes relacionadas a CPF aqui no país. O que ele menciona que existe em outros países, como Índia, e que funcionou muito bem, foi você fazer um cadastro biométrico relacionado à utilização da sua rede social. E nem com a face, viu? Porque ele fala que ficar
utilizando a face para a coleta de dados é completamente perigoso também. Inclusive, ele diz que fazer cadastros, inclusive em portarias de prédio, já seria completamente inviável na visão dele, que entende desse tema e acompanha esse tema há muitos anos, mas sim um cadastro biométrico relacionado à digital da pessoa, que esses sistemas foram implantados em outros países e funcionaram muito bem para coibir divulgação de fake news ou crimes relacionados à atuação na internet. É um debate que está posto, mas que não entra nessa questão específica do Supremo Tribunal Federal. O que seria principal acabou ficando de fora. Alan Gani. Olha só, essa ideia, né, de você ser responsabilizado pelo que você fala, e é você mesmo, sem se esconder atrás de um perfil anônimo, é muito boa, né? Porque você tem que ter, de fato, responsabilidade por aquilo que você fala. Todo mundo, né, é muito agressivo, ofensivo atrás de um perfil anônimo. Eu quero ver na hora que é o teu perfil ali que você pode tomar processo judicial. Aliás, já comigo, né, na hora que eu já falei, opa, o que você está me falando aí, isso aqui é um... Aí já afina na hora, né? Então vamos lá. O PP trouxe aqui bons pontos e o vídeo, né, trazendo a discussão do ministro Barroso com Alexandre de Moraes é bastante interessante também. E eu faço o seguinte corte aqui. O ministro Alexandre de Moraes, ele concorda com o ministro Barroso dizendo o seguinte, olha, você ali num debate eleitoral, chamar o outro de corrupto, até de ladrão, é do jogo. Seria ali, ele está falando, olha... É da liberdade de expressão. Pode até estar passando do ponto, mas é da liberdade de expressão. Agora, pedófilo é demais. Mas olha que interessante. Se a gente pegar uma fala do ministro Flávio Dino, ele já fala que chamar de ladrão é altamente ofensivo. Então, quem é que vai fazer esse corte? Porque para um, pode ser que chamar de corrupto é do jogo. Para o outro, pode ser altamente ofensivo, né? Você chamar um lá de viciado ou drogado pode ser altamente ofensivo. Para o outro vai ser do jogo. Então quem é que vai estabelecer qual é esse corte da verdade? Por isso que é bastante sensível essa questão. De qualquer maneira, eu acredito que quem deva, né, atribuir a remoção do conteúdo, por conta disso, inclusive, Evandro, por conta dessa complexidade, é a justiça. Porque senão todo mundo vai julgar de acordo com a sua régua e vai ficar acionando a rede social toda hora para qualquer crítica, falando, opa, isso é um conteúdo ofensivo. Na dúvida, a rede social não quer processo, tira do ar e você acaba alimentando um ambiente de censura prévia. Por isso que eu acredito que essa discussão, se o Supremo chegar à conclusão que o artigo 19 é inconstitucional, deve devolver para o Congresso e aí, a partir disso, uma nova discussão no Congresso Nacional, que é algo muito complexo, envolve liberdade de expressão, para aprimorar o artigo 19 e o Marco Civil. E você, Zé, como pensa? Pois os ministros estão decidindo de uma maneira meio ali constrangida e natural, porque eles entendem que estão legislando por falha do Congresso Nacional, que decidiu, e é uma decisão, não legislar. Mas é que é um caso concreto. E o Supremo não pode fechar as portas para quem bate a demanda lá. Ele tem que decidir, é constitucional. Ele não pode dizer, não vou analisar isso aí não, vai lá no Congresso, não. Ele tem que decidir porque se trata de um caso concreto. Eu assisti o programa, Cine, parabéns, foi um programa maravilhoso, está aqui na página da Jovem Pan, que todos deveriam acessar para entender melhor esse debate, aprofundar esse debate, entender que não se trata de censura à internet, é outra coisa, é uma regulamentação de empresas, dessas empresas que estão aí, que tentam dominar o mundo e tentou dominar os Estados Unidos. Donald Trump falou, não, peraí, aqui não, né? Para você ter uma ideia, Donald Trump. Quanto mais Brasil, Congresso, venceu o Congresso. Essas plataformas impediram a votação de uma lei regulamentando. Não era uma lei nova, boa, não era uma lei boa, era muito grande, mexia em direitos autorais, era exagerada, né? Mas era uma lei do Congresso, que as plataformas ganharam do Congresso, venceram. Arthur Lira, hein? Venceram Arthur Lira. A grande confusão que eu vejo que as pessoas fazem é o seguinte, eu vejo o Alan falando de uma maneira como se as plataformas, se as empresas fossem a internet, fosse algo social, algo assim governamental. Não, são empresas. A minha página não é a página sua, Alan, é a página deles.
A sua, você abre um domínio. É por isso que eu quero que a justiça regulamente. É por isso que tem que ser uma decisão da justiça, não deles. E responsabilizar não somos nós e não é ninguém. Quem tem que decidir o que é publicado nessas empresas, nesses locais de ganhar dinheiro, e eu acho justo ganhar dinheiro, eles é que têm que responsabilizar, editar, tirar, colocar. Eles já fazem isso, gente. Mas daí... Já fazem todos os dias com você, comigo, com o Segré, nós 5 aqui já fomos censurados e já apareceram na nossa página, coisa que nós não colocamos. Portanto, eles é que mandam. A justiça é a demanda final. Mas, José, né? Então, aí você está dando poder, mais poder para a rede social ainda. Mas tem um ponto que eu queria colocar aqui. Mas eles são... a empresa é delas, é dela a empresa, ela investiu... É a economia liberal que eu defendo, eles investiram. O problema é que não tem a concorrência, mas o poder é deles. Você nunca desconfiou disso, não? Mas deixa eu só colocar um ponto aqui, Zé, só para dar uma apimentada aí no que você colocou. Você não acha, por exemplo, que as redes sociais hoje em dia são as praças públicas de antigamente? Apesar de ser uma empresa privada que cuida da rede social, o ambiente é interesse público. Essa é a questão. Seria se lá na praça pública, na Ágora, tivesse alguém que mediasse, dissesse, cala a boca que agora quem vai falar é ele. Não, você não pode falar. Mas aí seria, mas tem alguém fazendo isso, que tem o nome de algoritmo, mas o algoritmo está sendo dirigido. Então não é uma praça pública porque tem alguém fazendo essa mediação, calando e falando quem vai ouvir e quem não vai. Não é a internet que está sendo discutida, está sendo discutida é a empresa. Olha, há muito tempo atrás, há 20 e poucos anos atrás, eu fui chamado pelo deputado Joaci Góes para ajudar a fazer o Código de Defesa do Consumidor. E fizemos, foi uma luta, novidades, inversão do ônus da prova, e aprendi lá a responsabilidade sem culpa. A origem dessa tese jurídica eram a Rede Ferroviária Federal, com as locomotivas a vapor, que botava fogo em canaviais. Mas não foi culpa da rede, mas tem a responsabilização. Veja bem, qual é o produto da rede? O transporte, mas botava fogo nos canaviais. Responsabilizaram juridicamente, ou seja, a responsabilidade sem culpa quem me ensinou isso foi o Herman, que hoje é ministro do STJ, na época não era do Ministério Público de São Paulo. Então, assim, é evidente que essas empresas têm que responsabilizar pelo produto delas. Elas fazem o produto, não somos nós. Agora, o dia que todos abrirem lá uma página, né, www.trindade.com.br, aí não. Aí eu mando. E tirar seria censura. Mas eu não acho que essas plataformas tirarem ou colocarem alguma coisa seria censura, não. É coisa delas. Não, Zé, é como você chegar no supermercado e impedir que o supermercado coloque ou tire alguma coisa da gôndola. Vai lá, Segré, arremate. Eu tenho várias questões que me parecem que são para considerar e algumas reflexões. A primeira questão. A Constituição diz claramente, vedado o anonimato. Pode ser CPF, RG, o que quiser, mas tem que ter um nome, tem que ter uma responsabilização para que, no caso de crimes contra a ordem, que é calúnia, injúria e difamação, eu posso saber a quem eu devo processar. Senão não vai funcionar. Eles colocaram essa questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 19. O que deveria fazer a Corte Suprema? É inconstitucional? Volta para o Congresso se vira. Esse aqui que está é inconstitucional. Resolvam vocês, que são os que legislam, que são os que nos representam. Gostaria de dar um exemplo. Entra em qualquer lugar, de qualquer uma das redes sociais, regras da comunidade. E aí você vai ver. A minha conta de Instagram está mais vezes em Shadowban e livre para todo mundo. Por quê? Eu coloco criticar o governo, a rede não gosta disso, sei lá quem não gosta, me bloqueia, não me deixa expor nenhuma coisa, não posso turbinar, não posso fazer nada. Quando eu coloquei são 2 vídeos. Uma é criticando uma deputada ou uma ativista da esquerda que divulgava o bom uso das drogas. E eu fui contra, mas coloquei, olha que barbaridade, Shadowban, porque a rede considerou que eu estava divulgando uma apologia da droga. E depois coloquei um vídeo idiota de uma mulher que entra na janela porque esqueceu a chave da casa e ficava de topless. Me cortaram também porque não era regra de nudez. Aonde que vem a reflexão? Imaginem que em lugar de um poste é um salgadinho que está numa máquina na rua.
rede social porque está aberta à sociedade. A máquina está na rua. Eu vou, compro um salgadinho, me dá uma dor de estômago violenta e termino no hospital. De quem é a responsabilidade? Do dono da máquina ou daquele que produz? Daquele que produz o salgadinho. Aí vem, essa é apenas uma reflexão. E por último, a rede social pega um corte nosso em que eu brigo com o PP e chamo ele de ladrão. Aí pega o corte, coloca na rede social. Mas foi feito aqui, numa emissora. E aí, como que é responsabilidade? Vai responsabilizar a emissora também? Porque o canal é o mesmo. É um canal que divulgou. Não, aí eu tenho a responsabilidade do que eu falei. E se eu falei que é ladrão, e lembrando, não podemos falar que ninguém é ladrão e corrupto até trânsito julgado, já ficou claro isso. Então, é uma situação muito complexa, mas me chama muito a atenção que ninguém está preocupado com o que diz o artigo da Constituição, vedado o anonimato. Até agora, a importância é que coloca, mas não que seja anônimo ou que seja realmente uma pessoa que existe.